Olá, meus amigos, bem-vindos todos ao nosso estudo da análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Hoje nós estaremos tratando da questão 30, que ainda fala sobre a matéria. Kardec vem nos dando uma sequência bastante lógica para formarmos um raciocínio nessa direção, para que possamos mais à frente compreender melhor algumas interações do espírito com a matéria, através do seu perispírito, entendermos melhor o perispírito também em alguns fenômenos. Então, para iniciarmos, pedimos a presença sempre de bons fluidos, pensamentos positivos, através de nossos anjos guardiões protetores que estejam conosco, e sempre lembrando que o Mestre Jesus está aí iluminando corações, porque o que nós precisamos é disso, de estarmos sempre envolvidos com o Evangelho do Mestre Jesus. E mais do que nunca, agora nós estamos fazendo esse estudo de O Livro dos Espíritos. Claro que existem muitos estudos, diversos estudos aí na internet e em outros canais. O nosso é apenas mais um estudo, mas que na verdade pode fazer uma diferença. Por menor que seja, nós poderemos aqui chegar a tirar alguma dúvida que você tenha ficado da leitura do livro ou de uma tentativa de interpretar de alguma forma, de fazer o estudo que realmente é necessário. Então, nessa questão 30, nós estamos falando sobre a matéria. Quer dizer, Kardec fez questões com relação a isso e os espíritos responderam muito bem. E a questão 30 é a seguinte: a matéria ela é formada de um só ou de vários elementos? E os espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Nós vemos aqui a necessidade importante de podermos associar os estudos que fizemos lá no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo que já completou o ensino superior, né, teve a oportunidade de chegar até lá, sabe sobre a matéria. Todos nós temos essa capacidade também de interagir com essas informações e tirar nossas próprias conclusões. Então esse é o objetivo, é uma certa filosofia. O Espiritismo ele favorece isso. Ele te dá o conhecimento, traz a verdade e você pode fazer seus questionamentos, continuar pesquisando com as suas respostas, né, que você encontrar, continuar pesquisando dentro da doutrina, em outros livros espíritas, através da internet também. É claro, procurar sempre fontes confiáveis. E aí você vai ampliando o seu conhecimento, o seu entendimento. Não podemos ficar apenas com as nossas percepções e aquilo que a gente acha, né, que seja. Não pode falar assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Precisamos estudar e ter uma fonte confiável. Então, para entendermos por que Kardec perguntou isso, a matéria é formada de um só ou de vários elementos? Porque nós estamos vivendo nesse plano material, físico, em que essa energia condensada, como diz Einstein, está presente e bem sólida, né? Nós conseguimos enxergar, tocar, manipular, moldar até mesmo, por exemplo, no caso da madeira, do ferro, do bronze e alguns outros elementos. E alguns nós conseguimos perceber através de experimentos, como o ar atmosférico, que contém oxigênio, nitrogênio
né? Gás hélio, diversos outros gases em proporções diferentes, alguns com proporções mínimas, né? Infinitesimais, outras com proporções maiores, mas conseguimos através de experimentos que não enxergamos. A água mesmo é um fenômeno fantástico que nós observamos, né, no estado líquido, e se aquecer, vira vapor, desaparece, daqui a pouco aparece de novo, se esfriar, congela, fica sólida, que você pode até trabalhar, moldar. Então é um elemento fantástico aí que nós temos a capacidade de observar, de interagir. Então, para que possamos entender melhor de que os espíritos falaram que era somente de um elemento primitivo, e dentro da ciência nós entendemos que esse elemento primitivo seria o hidrogênio, né, que é o mais simples, né, um próton, um elétron. Então, nós precisamos rever, não só dentro da filosofia, mas dentro da ciência, essas questões. Nós temos que, na questão de número 7, que falava o seguinte: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas. Então, com isso, nós lembramos que existe uma causa primeira de tudo. E que a matéria, ser um elemento espiritual, ela é inerte. Porque os espíritos responderam: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E qual é a causa primária? Deus, causa primária de todas as coisas. Então Kardec ainda lembra que atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Então nós não podemos levar isso em consideração. Mas seria interessante a gente também rever a questão 22. Mas antes de chegarmos lá, conforme eu comentei, que a matéria sem o elemento espiritual é inerte. Nós temos um exemplo muito bom aqui, que seria o nosso corpo, o nosso organismo. O nosso corpo, ele permanece vivo porque desde a associação do nosso espírito na concepção, quando ele se associou às células, aquela formação toda do nosso organismo, remoldando seu perispírito, sua forma, nós começamos a fornecer nessa interação o fluido vital, o fluido animalizador da matéria. Então, esse corpo que nós temos é uma matéria animalizada. Já aquela madeira da cadeira, da mesa que nós utilizamos, a madeira que nós, depois de cortarmos a árvore, nós utilizamos para fazer os objetos, ela é inerte. Para ela ficar animalizada, precisaria de ter esse fluido. E nós sabemos também que quando partimos, nosso espírito, depois da morte do corpo, né, o espírito abandona de vez o corpo, tudo que resta de fluido animalizador, fluido vital, no corpo que ficou, ele se vai e retorna para o fluido cósmico. E o corpo perece, deixa de estar animalizado, passa a ficar inerte e vai se decompondo ali. Né? Uma série de outros fenômenos físicos, biológicos vão ocorrendo. Então, foi só para concluir ali aquela questão 7, mas na questão de número 22, também nós temos uma informação, porque está tratando já de espírito e matéria, né? Iniciou lá na questão 21, espírito e matéria. Nós vemos que a matéria, como a conhecemos, é um estado a partir do elemento primitivo. Então, o que ele diz? Define-se geralmente matéria como a que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Aí falar, do vosso ponto de vista, elas o são.
Porque não falais senão do que conheceis. Foi o que acabamos de falar, da nossa matéria, que é energia condensada. Mas a matéria existe em outros estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria, por causa das nossas definições científicas. Então, aí ele pega e reforça na 22a. Que definição podeis dar da matéria? Ele coloca: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Porque quando Deus criou espírito e matéria, ele permitiu a manipulação dela com o fluido, que contém esses traços do elemento primitivo, que contém o elemento primitivo. E o espírito precisou, então, dessa matéria mais etérea para manipular a matéria mais densa, essa energia condensada conforme a conhecemos. Isso foi muito importante. Então, essa questão, ela define a matéria como o laço que prende o espírito. Isso tudo, pessoal, é importante, essa sequência de conhecimentos que Kardec vem trazendo para todos nós, porque mais à frente nós vamos precisar compreender melhor algumas questões que ele traz sobre perispírito. Lembrando, então, nós estamos na questão 30, que ele perguntou se a matéria é formada de um só ou de vários elementos. Estamos buscando nas questões anteriores um monólogo, né, interior, né, vamos fazer assim. Nós estamos trazendo, relembrando, né? E na questão 25 também, ele fala: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz, o som é do ar? Veja, Kardec não quer deixar dúvida nenhuma, então ele faz questões que às vezes até os espíritos algumas vezes reclamam. Não nessa aqui, ele não reclamou. Ele diz: olha, se você está querendo ver como existe essa associação do espírito com a matéria, então nós vamos responder para você que são distintos um do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, que é o nosso caso. Nosso corpo parece que é o verdadeiro corpo. Até os seres humanos entenderem que há um espírito dominando o corpo e que o plano espiritual é o verdadeiro lar de todos nós, existe uma família universal imensa que são de espíritos. Isso demora, porque aparentemente não parece existir espírito, parece que o próprio corpo está aqui, é intelectual, é feito dessa matéria densa, bruta. Mas os espíritos falam que é necessário para todos nós, porque não pegamos essa organização nossa e será que nós estaremos aptos a perceber o espírito sem a matéria? Porque os nossos sentidos não conseguem perceber. Então, por isso que às vezes surgem muito dessas dúvidas. E aí eu caminho mais um pouco, vamos lá na questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então nessa questão nós vemos que a matéria é um dos três elementos, né, que constitui o princípio de tudo, conforme nós podemos ver. Nessa questão atual, então, que é a questão de número 30, tá? Que está dentro das propriedades da matéria, dos elementos gerais do universo. A matéria é formada de um só elemento primitivo, dizem os espíritos. Os corpos que considerais simples são verdadeiros elementos, né? Então, aqueles
não são os verdadeiros elementos, são transformações dessa matéria primitiva, desculpe. Então, o que eles estão dizendo aqui é que o átomo primitivo, né, o hidrogênio, não seria esse elemento primitivo. E é o que está sendo discutido aqui. Então, nos é revelado de que um só elemento primitivo forma a matéria, que aqueles que denominamos elementos simples são, na verdade, transformações da matéria primitiva. Elementos como hidrogênio, viu? Oxigênio, ozônio, ouro, o ferro, que compõem a maioria das substâncias compostas, então não são o elemento mais simples. Existe muita coisa para a gente descobrir. Porque se existe esse elemento mais simples, que vai formar o átomo, porque nós sabemos que as diferenças das matérias que a conhecemos, na madeira, no ferro, no alumínio, no bronze, no cobre, no ácido, são diferenças obtidas através da manipulação do átomo, de incluir mais elétrons, retirar elétrons, incluir mais nêutrons, ou retirar, ou colocar mais prótons, e outras partículas que estão ali presentes, que são necessárias, elas vão alterando não só o formato do átomo, mas a sua associação na formação daquela molécula, naquela formação cristalina que alguns apresentam, diferem de outros, né? Nesse estado permitido pelaquela quantidade certa do núcleo e de elétrons, dele está numa forma mais etérea como gás, oxigênio, os vapores da água. Então essa manipulação dos átomos é que vão nos trazer essas diferenças. Então existe um elemento mais simples que vai formar esses átomos, irão formar essas partículas, essas que se tornarão uma molécula mais simples, do qual resultarão nessas partículas subatômicas. Nós não conhecemos ainda, mas de acordo com a química não se pode dividir esses elementos e outros mais simples, conforme já ocorreu no passado com o átomo. O átomo quer dizer indivisível, é o significado da palavra átomo. Eles achavam que era a menor porção de matéria encontrada na natureza, seria o átomo. Depois viu-se que existem 3 teorias diferentes para você poder entender o átomo. Tem aquela que é a mais simples, que nós utilizamos a nível médio, nos estudos de nível médio das escolas, que é o núcleo, que contém um determinado peso por causa das suas partículas no interior, de prótons e nêutrons, e aquela nuvem de elétrons circundando em camadas, em diversas camadas de energias, e que funciona muito bem para os cálculos na química, para as fórmulas na química. Mas, na realidade, quando você vai chegando numa microscopia atômica, vamos dizer assim, você vai chegando perto de outras formações diferentes. Você vai ver, alguns veem uma bolinha ali toda gelatinosa por causa da quantidade de elétrons que estão ao redor do núcleo. Você vê camadas no interior do núcleo de energias. Então as coisas vão ficando complexas demais. Ninguém, às vezes, acabam não se entendendo muito bem com essas diversas teorias. Nós já estamos querendo avançar lá para o espaço, ainda nem entendemos essa parte direito. Recentemente, agora em 2024, através de um experimento com metal, com uma partícula metálica, estavam fazendo um outro estudo sobre esse metal e se observou, por acaso, a formação da água. Tinha várias moléculas ali, né, de
hidrogênio, de oxigênio, circundando ali o ambiente, porque você não consegue eliminar tudo, não existe vácuo perfeito. Eu não sei também como era o ambiente ali, a pressão, temperatura, não sei muito bem sobre o experimento, mas eu sei que eles ficaram impressionados, porque foi a primeira vez no mundo observar a formação de água, formação mesmo, não o vapor, né, passando para o estado líquido ou passando para o estado sólido, não. Aí eles observaram o desprendimento de átomos da molécula do hidrogênio, desprendimento de átomos da molécula do oxigênio, a união deles, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, em diversas proporções e formando a molécula da água. Eles não estavam filmando isso, não estavam observando isso, estavam observando outras situações que estavam ocorrendo com aquela partícula metálica, mas acabou por observar a formação da molécula da água. Fascinante, né? Então, esses elementos que nós conhecemos possuem composição fixa e um conjunto de propriedades bem definidas e constantes, que é assim que nós definimos essa menor proporção da matéria aqui. Precisamos ter o mesmo elemento químico, sempre para poder definir dentro do que entendemos. Mas aí os espíritos responderam, e Kardec, com isso, Kardec também era um pesquisador muito importante. Na sua época, ele escreveu lá no laboratório dele, na Revista Espírita de março de 1866, um texto sobre a introdução ao estudo dos fluidos espirituais, Revista de março de 1866. Lembre de procurar isso, Introdução ao Estudo de Fluidos Espirituais. Eu coloquei um pequeno trecho aqui que Kardec fala: mas os espíritos não nos vêm trazer essa ciência como nenhuma outra, já pronta. Eles nos põem no caminho. Que caminho é esse? De estudo. Fornece-nos os materiais e a nos cabe estudá-los, observá-los, analisá-los, coordená-los e pô-los em prática. É Kardec que está dizendo isso. Não podemos ficar apenas com questões e respostas. Por isso nós fazemos aqui a nossa análise. E outros grupos de estudos espíritas fazem também. Nos diversos centros espíritas também acabam aprofundando mais, ao invés de somente ler a pergunta e ler a resposta e cada um comentar. É muito perigoso, porque a nossa opinião pode estar errada. Então, por isso que é sempre bom buscar bases. Você vai nas outras questões anteriores, vai na Revista Espírita, procura André Luiz, que fala muito na parte técnica. Então, segundo Kardec, os corpos reputados simples não passam de transformações de um elemento único, o fluido universal, que, segundo a sua agregação e sob determinadas influências, adquire propriedades especiais, constituindo um corpo simples. Então, é o princípio dos fluidos imponderáveis e dos corpos ponderáveis. Veja aonde nós fomos parar, em estudo de fluidos. E nessa Revista Espírita, é muito importante vocês terem acesso, vai através da internet, pode fazer download, a Federação permite fazer o download das diversas revistas espíritas. Essa em especial, março de 1866. Kardec traz um trabalho incrível, incrível sobre fluidos. E ele fala mais ainda aqui, olha. Tudo se liga na obra da criação. Outrora se consideravam os três reinos como inteiramente independentes entre si, e teriam sido de quem pretendesse encontrar uma correlação entre o mineral e o vegetal, entre o vegetal e o animal, né, seria muito, muito complicado. Então, uma observação atenta fez desaparecer a solução de continuidade, provando que todos os corpos formam uma cadeia ininterrupta, de tal sorte que os três reinos não subsistem na realidade, senão pelos caracteres gerais mais marcantes.
mas nos seus limites respectivos eles se confundem, a ponto de se hesitar-se em saber onde termina um e onde começa outro, e em qual deles certos seres devem ser colocados. Então, ele está falando isso porque nós vamos chegar até o fluido cósmico universal, que é a base da formação de tudo que nós temos aí palpável, vamos dizer assim, né? Então veja o quanto que é importante nós termos em mente uma mente aberta, né? Quer dizer, mente aberta e estarmos aí prontos para fazer nossas pesquisas para poder entender, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Só para fechar, vendo as minhas anotações aqui, tem mais alguma coisa? Não. Então vamos fechar relendo a questão 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Os espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Façam as pesquisas, não deixem de anotar e de fazer os questionamentos, que é assim que surge esse ambiente da filosofia espírita, né? Faz questionamento, procure as respostas, mas pesquisando em fontes confiáveis. Que o Mestre Jesus esteja iluminando seus corações, que Deus abençoe a todos e até a próxima.